Hoje no ponto de encontro, a teologia vai ser pesada. Nós vamos falar sobre o Espírito Santo. Será que o Espírito Santo faz parte da Trindade? Será que ele é o próprio Deus? Será que ele é uma força? O que é o Espírito Santo? Pergunta como essa nós vamos responder já já após a nossa vinheta. Fica com a gente, porque o ponto de encontro começa agora. Bem-vindo a mais um ponto de encontro. É uma satisfação imensa ter você aqui mais uma vez. O meu nome é Beto e é um privilégio poder falar para você. Como eu comecei, o tema de hoje é pesado demais. Nós vamos falar sobre o Espírito Santo. Se você tem alguma dúvida a respeito disso, hoje nós vamos responder todas elas para você. Nós trouxemos aqui uma pessoa gabaritada para falar a respeito desse assunto e eu não vou dar moleza. Eu preparei aqui perguntas top para colocar ele contra a parede. Eu quero ver se ele vai sair dessa. Então fica com a gente até o final porque a gente vai falar sobre esse assunto tão importante. Antes de a gente apresentar o nosso convidado de hoje, eu quero apresentar aqui para você mais uma vez esse livro que chama A Chave da Virada, um guia prático para melhorar a sua saúde emocional. Esse livro nós vamos enviar para você de graça. Basta entrar em contato aí, coloca uma forma que eu possa falar contigo, um mecanismo, um meio que eu possa entrar em contato e eu vou mandar esse livro para você aqui de graça. Num tempo como hoje, onde há preocupações psicossomáticas, preocupações com a mente, aqui vai um material que é um guia prático para você, para te ajudar a lidar com essas circunstâncias da mente. Ah, eu não preciso, eu estou bem, mas eu conheço alguém que precisa. Posso pegar também? Pode. Coloca aí uma forma de entrar em contato e eu vou mandar para você de graça esse material aí. É só colocar aí. Só tem uma condição. Você precisa ter curtido o nosso canal e se inscrevido. E não esqueça, também ativa o sininho para que qualquer coisa que a gente venha postar aqui você venha receber. Agora, sem mais delongas, porque o assunto é longo e eu quero explorar muito esse assunto. Então eu quero apresentar aqui para você o pastor, teólogo, pastor Maurício. Seja bem-vindo, pastor. Privilégio ter você aqui, viu? Boa noite, Beto. Boa noite, pessoal do Ponto de Encontro. O privilégio é todo meu poder estar aqui com vocês para aprendermos junto de um tema tão importante enquanto navegamos pela palavra de Deus e ouvimos Deus falando conosco através dos seus ensinos. Que legal. Pastor, fala um pouquinho aí. Você é pastor de que igreja? O que você faz na igreja? Qual que é o teu ministério? Conta um pouquinho aí de você. Eu sou pastor da Igreja Adventista Sétimo Dia, na região de Jacareí e Santa Branca também. Já estou há 26 anos no ministério, atuando aí nas áreas que o Senhor tem me chamado, com um foco na pregação da palavra de Deus, treinamento, capacitação da igreja também. Que legal. Pregar o evangelho. Que bom. Então hoje o assunto que a gente vai falar aí, tu domina então, né? Espírito Santo. A palavra de Deus é rica, né, e eficaz, então ela fala. Nós vamos somente ler o que a palavra já diz sobre o Espírito Santo. Que legal. E você fica com a gente aí, quiser mandar pergunta também, manda pergunta. Manda pergunta, a gente responde aí. Ou procura uma resposta. Né? Vamos lá, pastor. É assim, ó. As perguntas que a ideia que a gente vai trocar é com o objetivo de a gente falar sobre o Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? Existe, não existe? É uma força, não é uma força? A gente vai meio que trabalhar um pouquinho essa ideia, porque existe assim muitas dúvidas a respeito deste assunto, né? Então a ideia é a gente dar uma explorada o que a palavra de Deus traz a respeito desse assunto, trazer a luz da Bíblia aí, tá bom? Em primeiro lugar, assim, uma das coisas que eu vejo bastante conversando com pessoas é a dúvida se o Espírito Santo existe. Porque na maioria das vezes, assim, a gente vai ler na palavra de Deus ali, e às vezes dá uma confundida, uma engasgada em alguns textos ali. Às vezes os textos ali dão uma mergulhada e você olha para aquilo e fala, poxa, será que é mesmo? Eu acreditava, mas eu estou com dúvida agora nesse texto. E aí existe alguns textos, por exemplo, como eu peguei um aqui de prateleira para a gente começar, porque é na lata, que é Joel capítulo 2, 28. Ali
Ele está falando exatamente sobre derramar. Derramar não pode ser uma pessoa. Como que você derrama uma pessoa? Você pode derramar uma energia, você pode derramar uma força, você pode derramar água, qualquer outra coisa. Mas você não derrama uma pessoa. É simbólico. Como que a gente olha para esse texto e fala assim, poxa, o Espírito Santo é uma pessoa? Aí você trabalha a ideia aí para trazer essa luz para a gente. Está pegando João capítulo 2, o verso 28 a 31, diz assim: E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. E até sobre os servos e as servas derramarei o meu espírito. Então, a Bíblia, quando ela usa a linguagem de derramar aqui, a ideia é de encher, né? De encher. É como se você estivesse abrindo a nuvem e despejando água sobre o sedento. Então, assim, aí alguns podem pensar, então, tá vendo? Eu vou encher, então deve ser um poder. Bom, nós vamos ver hoje alguns textos que um poder não pode ser... Se fosse um poder, poderia ser manipulado, né? Podia ser manipulado, podia ser comprado, adquirido. Se fosse uma força, podia ser rejeitada. Mas, de acordo com a palavra de Deus, o Espírito Santo ele aparece com características de personalidade. E esse texto vai estar ligado com Atos capítulo 2, verso 38 ali, quando Pedro identifica essa ocasião de Joel acontecendo ali no Pentecostes. Quando o Espírito Santo vem sobre as pessoas ali, eles falam em outras línguas, que é um assunto também que a gente vai... Entrar um pouquinho, né? Porque se é um poder, como ele habilitaria a mente da pessoa a fazer alguma coisa que ela não tinha nela própria? Só para você pensar. Se é um poder, como pode dar habilidades? Então, um poder te pode dar força para você pular, voar, mas para mexer com o seu cérebro a ponto de você falar em outro idioma e você transpor cultura e você, por exemplo, fazer uma arte, desenvolver uma habilidade que você não tem, como vem em Êxodo 31, verso 3, nós vemos que o Espírito Santo dá habilidade, confere para a pessoa condições de produzir um material. Então, uma força não te dá isso. Você pode voar, pular, mas te dá habilidade para fazer, tem que ser uma pessoa que tem que ter uma personalidade, uma capacidade instrutiva. Mas quando você olha assim, existe textos bíblicos que dá exatamente essa noção que é um ser, que é uma pessoa e não uma entidade de poder. Ou até assim, tem alguns que até acreditam que o Espírito Santo é o Espírito de Deus, né? Isso. Então o Espírito Santo não é uma terceira pessoa, mas é Deus se manifestando em espírito também, né? Há quem acredita dessa forma também. E alguns que acreditam que o Espírito é o Espírito de Cristo. Então, É verdade. aí nós vamos entrar num outro tema que não é para o tema de hoje. Mas se o Espírito é o Espírito de Cristo, então Cristo deveria ter uma entidade dentro dele que o mandaria. E se é o Espírito com questão de poder, só do poder, então como ele daria dons? Vamos ver um texto bíblico aqui de Velho Testamento, para começar lá. No livro de Êxodo 31, o verso 1 até ao verso 6. Diz assim, ó. Disse mais o Senhor a Moisés: Eis que chamei pelo nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, de habilidade, de inteligência e de conhecimento, em todo artifício, para elaborar desenhos e trabalhar em ouro, em prata, em bronze, para lapidação de pedras, de engaste, para entalho de madeira e para toda sorte de labor. E eis que lhe dei por companheiro a Oliabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, e dei habilidade e a todos os homens hábeis para que me façam tudo o que tenho ordenado, a tenda da congregação e a arca do testemunho e o propiciatório que está por cima dela e todos os pertences da tenda. Então é assim, quando Deus dá o seu Espírito, ele vai dar habilidade para fazer aquilo que Deus se espera das pessoas. Isso aqui é importante. O Espírito não vem para me tornar maior ou mais acima de outros,
mas o Espírito é dado em medida para que eu possa servir melhor a Deus, e servindo melhor a Deus, posso servir também a outros para apresentar Deus a essas pessoas. Então, alguns, às vezes, pensam que o Espírito me dá um poder para ser melhor que alguém. Não. Ele me investe de autoridade para apresentar Deus para quem não o conhece. Tem um objetivo claro. Bem claro. E aqui está dando habilidades para construir os materiais do templo, ali quando era a tenda do deserto. Então, eu entendi, até aí, legal. Mas quando você vai olhar, por exemplo, ali em Eliseu, em um determinado momento ali, quando Elias estava para subir, né? E aí ele pede para Elias uma porção dobrada do Espírito. De novo, a mesma questão, né? Como um ser pode oferecer para uma pessoa essa questão de dar medidas diferentes, né? Porque aqui está falando exatamente de medidas. Se ele está pedindo a porção dobrada, significa que tem porções menores. Então, novamente, eu vou falar, seria uma figura de linguagem. Como, por exemplo, o seguinte, assim, me dá um bocado desse pão. Quanto que é um bocado? É um punhado, vai. Mas é pouco ou é muito? Não dá para medir. Não dá para não sei. Cara, tô com uma sede tremenda que eu beberia um oceano. Quem bebe um oceano? Você está com muita sede. Cara, eu tô com uma fome que o mineiro, bom mineiro, né? Vocês, nossos mineiros estão nos ouvindo aí, parabéns para vocês, Deus abençoe. Cara, eu tô com uma fome que eu comeria um trem. Vai comer um trem mesmo? Ou seja, vou comer qualquer coisa para saciar minha fome. Então, a Bíblia também usa essa linguagem para dizer da importância da plenitude, né? Encheu. Então, eu estou pleno do Espírito. Não é o homem que está aqui mais, mas é Deus que está agindo em mim pelo Espírito Santo. Então, é a presença. Toda vez que fala encher, é a quantidade da presença. Eu quero estar pleno, quero estar cheio, não quero ter nada do homem mais. Eu quero ter uma mente cujo Espírito possa falar e me orientar para que me conecte com a vontade de Deus, para que assim eu possa testemunhar dele para quem quiser acreditar. Então, quando a gente fala de alguma forma de uma medida do Espírito Santo, a gente não está falando dele ser um pedaço dentro de você, mas estamos falando de plenitude. De presença. De presença. O quanto você permite ele estar em você. É isso? Por exemplo, quando você fala assim, ô fulano, você não está aqui. Quando a pessoa está conversando contigo, mas está vendo WhatsApp, está vendo a internet, está vendo outra coisa. Falou, chega aí, baixa aí, chega aqui. Está em outro lugar. Você está em outro lugar, mas você está aqui fisicamente, mas não está. A mente está em outro lugar. Então a ideia de encher é, Senhor, eu não quero estar vazio da tua presença. Eu não quero dizer que sou teu, mas dar um testemunho contrário. Para que eu dê um testemunho de acordo com o que tu és, eu preciso que o Senhor esteja em mim. E a forma que o Senhor tem de estar em mim é pela presença do Espírito Santo. Ele traz Deus para dentro de mim. Ele conecta a minha vida com a vida de Deus. Nós vamos ver lá na frente que ele vai colocar em mim a mente de Cristo, porque você já alinha o meu pensamento com o pensamento de Cristo. Porque alguns falam, mas tem a mente de Cristo, então o Espírito Santo vai pegar a mente de Cristo e colocar na minha? Não. Ele vai me alinhar com a mente de Cristo, com a vontade de Deus plena como Ele é. Quando você olha o Novo Testamento, você consegue dar uma percebida legal que está falando ali de uma pessoa. Quando você olha para o Velho Testamento, existe algum lugar que a gente pode mostrar ali que ele já atuava de alguma maneira, que ele era uma pessoa, que ele é uma pessoa e era naquele momento também? Já no Gênesis capítulo 1, né? Já fala isso, mas capítulo 6 é mais claro, tá bom? Vou dizer só capítulo 1 para nós entendermos que na criação, capítulo 1, o verso 2, a terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Agora, no capítulo 6, o verso 3, diz assim: Então disse o Senhor, o meu Espírito não agirá para sempre no homem, pois esse é carnal. Opa! Então quer dizer que o Espírito Santo já agia no homem antes do dilúvio? Sim. Sempre o Espírito Santo é aquele que coloca o homem em contato com Deus. A vontade de Deus é manifesta pelo seu Espírito na mente das pessoas, que é onde que Deus comunica com a gente. Então Deus, ele força a vontade, não, mas ele me ajuda a ter pensamentos segundo a sua vontade. Se eu me submeto para que os pensamentos
inspirados, mostrados, se tornem parte da minha vida, o Espírito Santo coordena a minha vida. O Espírito Santo falar assim, olha, o que você está fazendo agora não é legal. E eu reconheço, tá bom, confesso e abandono. Mas a vida é minha, faço o que eu quero. Então a ação do Espírito Santo, embora esteja acontecendo na minha vida, se torna nula porque eu rejeito, por conta do livre-arbítrio também. Por isso que Deus fala aqui, não agirá para sempre no homem, não fala mas fala no homem, ou seja, o Espírito Santo estava presente no homem, ou seja, naquele que o recebe. Agora, à medida que o homem se torna carnal, nós vamos ver isso lá no livro de João, quando João fala, São João capítulo 3, quando a conversão de Nicodemos, o homem carnal não entende as coisas do Espírito de Deus, porque se serve espiritualmente. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Depois, em 1 Coríntios 2, Paulo vai ampliar essa ideia. Então, assim, quando falamos da presença do Espírito Santo, temos que entender o que ele faz. Ele traz Deus para mim, dentro de mim. Ele conecta a minha vida com a vida de Deus. Por quê? Porque eu sou feito à imagem e semelhança de Deus. Quando eu falo do Espírito Santo, eu não posso esquecer do que já foi dito sobre Deus. Façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Então, o homem, para permanecer imagem e semelhança com Deus, precisa que Deus esteja habitando nele. Porque senão a imagem fica distorcida nele. Porque isso? A santidade, o homem não tem santidade em si. Próprio. Só há um ser no universo que é santo, Deus. Quando ele habita no homem, ele torna o homem santo pela sua presença. Aliás, onde quer que Deus habita, o lugar se torna santo. Por exemplo, lá na sarça ardente, lá em Êxodo 3, quando Moisés chegou ali, só tira a sandália do pé porque o lugar é santo. Mas como que é santo? Antes não era, porque agora é, porque Deus está presente. O tabernáculo, porque só o sacerdote podia entrar e o sumo sacerdote? Porque tornou-se santo por causa da presença de Deus ali. Sem a presença de Deus, qualquer lugar ou pessoa não é mais santa. No livro de Coríntios, acaso não sabeis que vós sois santuário do Espírito Santo que habita em vós? Opa, peraí. Como agora o ser humano se torna um santuário? E habitar, a palavra habitar na Bíblia é tabernacular. É a mesma palavra que é usada para Cristo quando fala sobre a encarnação de Cristo. A encarnação é Cristo armar uma tenda para estar com o ser humano. É a ideia de Êxodo 25, verso 8. Me farão um santuário para que possa habitar no meio dele. Então a Bíblia, ela não é feita de fragmentos. A Bíblia é um todo que, quando é fragmentado, alguns perdem o sentido e deixam de compreender o significado da mensagem, porque pegam um ponto ou outro quando deviam pegar toda ela. Pode ver, nós estamos aqui falando de Gênesis, mas está conectado com o Novo Testamento. Não dá para desconectar, porque senão falta a base da ideia. Onde surge o Espírito Santo? Surge nos dons. Não, está presente com Jesus. Jesus cheio do Espírito, de graça para você podia cobrar, tá bom? Jesus cheio do Espírito, está em Lucas capítulo 4, versos 16 a 18. Cheio do Espírito entrou na sinagoga. Mas peraí, Jesus não é o próprio Deus? Como é que ele está cheio do Espírito? Então, uma pergunta difícil essa. Vai ter que responder, ué. Por quê? Jesus, aí a conexão. Jesus é o segundo Adão. Sim. Romanos capítulo 5. Então ele assume a humanidade de Adão antes da queda. O Espírito Santo vem dar a Cristo a conexão com o Pai. Porque se Cristo usasse as prerrogativas divinas aqui na Terra, Satanás é invalidado. Né? Invalidado. Você é Deus aqui, não tem jeito. Eu quero saber que você trabalhe e viva como Adão viveu. Como é que Adão viveu? Quando o Espírito agindo em Adão. Olha que show de bola. Então o Espírito agia em Adão, dava a condição de Adão permanecer santo e conectado com Deus. Satanás entra no jogo em Gênesis capítulo 3, induz Adão e Eva a pensar que podem viver separados de Deus e ser próprio Deus. Então eles impedem a ação do Espírito Santo. E quando a ação do Espírito Santo é bloqueada na minha mente, o pecado acontece. Porque eu vou escolher contrário à vontade de Deus para mim. Escolher contrário à vontade de Deus para mim é colocar em rebelião. É uma das palavras para pecado na Bíblia, é rebelião. Eu me rebelo. Para me rebelar, eu tenho que conhecer a pessoa contra quem me rebelo. Para me rebelar, eu tenho que conhecer o que é certo e o que é errado. Eu vou me rebelar sem saber a causa. Então, sim, eu sei o que é certo, mas eu decido fazer o que é errado. Então, quando eu decido fazer o que é errado, é o exercício da vontade, que não é desejo, é vontade, que é a sede do governo do ser humano, que chama-se vontade, onde os pensamentos são gerados. Eu penso e sei, isso aqui é errado, mas eu quero fazer. Então, quando eu decido fazer o que é errado, o Espírito Santo ele me dá lugar para exercer o livre-arbítrio, mas ele não coaduna com essa ideia.
Então a ausência do Espírito Santo me leva a praticar o mal. Olha que da hora. Que legal. Foi de graça, você podia cobrar. E quando você olha, então, assim, por exemplo, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, isso é uma hierarquia? Não existe hierarquia na Trindade, né? Pai, o Filho responde para o Pai. É uma forma, é uma linguagem para que o homem entenda, né? Para que o homem entenda. Então, por exemplo, se você coloca a partir desse princípio, Pai, então Jesus foi gerado? Então, aí você começa a entrar Então, o próprio Espírito Santo. E aí, o Espírito Santo, qual que é a função? isso. Então, a função do Espírito sempre foi manifestar a vontade de Deus, sempre. Então, ele manifesta a vontade de Deus por palavras, despertando o pensamento, mas também ele gera a vontade de Deus inspirando homens para escrever. Nós vamos ver lá no Novo Testamento que alguns até pensam, o papel aceita tudo, a Bíblia foi escrita pelo homem. A linguagem é humana, mas o conteúdo é divino. Sim. E não é ditado também, porque tem um grupo da teologia que acredita que foi o ditado, que Deus falou e o homem escreveu palavra por palavra. Não. Deus inspira a mente, mostra, dá visão, ajuda a ter a ideia da vontade dele. E o homem transmite essa ideia em texto humano, em linguagem que o homem possa entender. Aliás, na Bíblia tem vários momentos de teofanias, que é a manifestação de Deus. Quando Deus se manifesta para o homem, às vezes vem em forma de anjo. Que linguagem que Deus usa? A linguagem humana. Por que não fala? Você podia cobrar de graça também, porque alguns falam ali, mas quando eu estou falando cheio do Espírito, eu falo em língua de anjo. Eu vou ter que discordar com você. Porque todas as vezes que Deus veio falar com o ser humano, ele veio falar na linguagem que o ser humano entendia, para que pudesse produzir uma resposta de acordo com a vontade de Deus para o ser humano. Aí, se tem alguém que conhece a linguagem de anjo, esse é Jesus. Mas quando Jesus veio, falou que linguagem mesmo? Humana, né? Mas ele não é divino? Entendeu? Então temos que ter cuidado. Às vezes a gente lê o texto bíblico, pega um pedaço, um fragmento do texto e quer fazer daquele fragmento um todo. Não pode, tá bom? Pela graça de Deus, a igreja me permitiu estudar e eu fiz um curso no mestrado que é Teologia Sistemática, onde a gente aprende a conectar todas as doutrinas da Bíblia em toda a Bíblia. Então a gente entende que a Bíblia não pode ser fragmentada. Ela é um todo e tem que ser analisada cada ponto à luz do todo para que a compreensão seja correta. Quando você pega um ponto apenas e analisa só aquele ponto em função dele mesmo, você fica desconectado de toda a mensagem por trás daquilo, inclusive da sua origem. E às vezes você faz uma teologia equivocada porque você desconectou o ponto do todo. Do todo. Mas quando você vai olhar, por exemplo, a palavra espírito, a gente tem o espírito sendo usado de formas diferentes. Vou dar um exemplo. Para a construção do ser humano, espírito. E para a entidade divina, espírito. É o mesmo espírito? Não. Porque você vê ali que a palavra, pelo menos no português, é a mesma. A palavra é a mesma, mas, pessoal, quando fala Espírito Santo, sempre tem a condição Espírito Santo, tem a ver com o Espírito de Deus. Quando fala para o homem o Espírito, quer dizer o ruach, o sopro, o fôlego de vida. E alguns até confundem esse ruach, que é a palavra hebraica, fôlego de vida, né, pegando o gancho de Eclesiastes 12, verso 7, o Espírito volta para Deus que o deu. Então falam que o homem tem uma entidade chamada alma, dentro dele, quando o homem morre, esse espírito volta para Deus, essa entidade. Só que essa entidade volta com pensamento, com emoções, com tudo. Não é isso que a Bíblia ensina, não. Então por isso você não pode se conectar. Porque quando a Bíblia fala quando o homem morre, ele fica no pó da terra aguardando a ressurreição. E se ele tivesse uma entidade dentro dele, que fosse para o céu, né? Aí eu pergunto, qual a necessidade da ressurreição? É verdade. Mas ressurreição do corpo. Para quê? Você já está no céu? Você já está no céu, né? Eu tenho assim, bastante dificuldade de aceitar essa doutrina, por alguns pontos assim, muito específicos. Uma é essa que você acabou de falar. Se para que precisa ressuscitar, Jesus precisa voltar, se já está todo mundo no céu. E uma vez, não precisa por causa do julgamento. Uma vez que uma pessoa, por exemplo, foi condenada, para onde vai a alma dela? Não pode ir para o céu porque ela está sendo condenada. Ela perdeu a salvação. Ela fica onde? Fica no purgatório? Fica em algum lugar? Então, assim, quando você vai olhar essa teoria, essa teologia, né,
Eu tenho dificuldade de aceitar por conta de algumas respostas que não são muito claras, não são respondidas, né? É porque você desconecta do todo. Porque você desconecta talvez do todo. E essa teologia, ela vai pegar a base lá no Antigo Egito, mas é um outro tema que pode discutir outro dia aqui. Vamos lá, Espírito. Então, aí a gente falou a respeito da palavra então, do Espírito, né? Que é pneuma. E Isso. qual que é a que você falou? Quack, que vai falar sobre sopro. Isso. E a do Espírito Santo, Deus, qual é a palavra, você sabe? É pneuma. Pneuma também? É, aquela Isso pneuma. não choca? Não, porque, por exemplo, existe um ramo da teologia que chama-se pneumatologia, que é o estudo do Espírito Santo. Né? Por quê? Cristo é identificado claramente, o Filho de Deus, Deus o Pai e o Espírito. Vai falar o Espírito Santo. A Bíblia só fala isso. Mas por que não colocou um nome para ele? Porque Deus, na sua sabedoria, colocou assim. Então, Deuteronômio 29 diz assim: as coisas reveladas são para nós, nossos filhos. E tem coisa que Deus reservou para a sua exclusiva autoridade. O que ele revelou do Espírito Santo, nós temos à mão. Nós temos à mão características dele. E às vezes a gente busca tanto saber para identificá-lo, mas nós só podemos falar dele aquilo que ele mesmo falou. Senão você cai para um campo da especulação. E na Bíblia, toda vez que você vai especular, você vai criar uma ideologia ou um fundamento, um pressuposto, que às vezes vai até distorcer a verdade. No intuito de você conhecer a verdade, você pode até criar uma heresia em cima disso. Isso é Tem que ter cuidado. Você tem que se limitar ao que o texto está dizendo. É isso aí. Se aprofundar, para ver se tem outros textos falando sobre a mesma coisa, mas nunca criar um argumento sem o texto. Porque senão você pode usar, por exemplo, a filosofia para tentar explicar a tradição da igreja. Bom, mas a igreja não está acima da palavra. Credo algum está acima da palavra. Nenhum. Aliás, toda a fé é a partir da palavra. A partir da revelação, tudo se constrói. Sem a revelação, tudo se destrói. É verdade. Agora, assim, quando a gente vai vindo então para o Novo Testamento, pode socar na bocha. A gente vai vindo aí, vendo Jesus usando do Espírito Santo. A gente vai vendo assim, Jesus buscando constantemente o Espírito Santo. Porque havia necessidade de Jesus buscar o Espírito Santo uma vez que ele era Deus. Então, é a questão que quem conecta, eu vou pegar um texto para responder isso aí. Eu quero mostrar depois um texto em Samuel, quando o Espírito do Senhor veio sobre ti. Eu vou ler esse texto primeiro para depois eu ir lá para essa resposta. 1 Samuel capítulo 10, o verso 6. Olha que interessante. Já vai começar a responder a sua pergunta aí. Porque as pessoas, o Espírito Santo é só do Novo Testamento, né? Não. Você dá para estudar muita coisa aqui. 10, verso 6, diz assim, o Espírito do Senhor, quando Saul foi ungido rei, né? O Espírito do Senhor se apoderará de ti e profetizarás com eles, e tu serás mudado em outro homem. Opa! Olha aí. Quando o Espírito Santo vem, ele vai conectar a minha vida de tal maneira com Deus, que aquela vida humana apenas ela vai dar lugar à manifestação de Deus. Por isso a palavra vai ser mudada em outro homem, ou seja, a imoralidade, crime, roubo, a malícia, a maldade, até a forma de pensar, ela é reorganizada. Por causa do Espírito. Que me coloca em harmonia com a vontade de Deus. Então é uma brecha aqui. Quando a pessoa não tem o Espírito de Deus, o que acontece? É o que está vendo aí na rua. Imoralidade, crime, roubo, violência. É o que aconteceu no dilúvio. O meu espírito não agirá para sempre com o homem. Quando Deus deixa com que o homem, o seu livre-arbítrio, tome as suas consequências, e o espírito para de insistir, porque o homem não o quer mais, aí o que o homem fez? A maldade foi tão crescente que houve o dilúvio para destruir a todos. E quando o Espírito Santo não age, não porque ele esteja impedido, é porque ele respeita o livre-arbítrio, aí toda a maldade humana que o homem imaginar, ela acontece. Até assim, é verdade. Tem até um texto que fala a respeito do pecado contra o Espírito Santo, né? Tem. E como que você vai falar sobre o pecado do Espírito Santo se for uma força só, né? Não dá para pecar contra uma força, né? Você matou agora, você matou muito isso aí. Como é que você vai pecar contra
um poder. Porque a Bíblia fala assim, ó, Se não tem personalidade. todo pecado lhe será perdoado, menos o pecado contra o Espírito Santo. Ou seja, como que você peca, né? Pensando aqui, como você peca contra alguém que só é uma força, uma energia? É isso mesmo? Vou pegar o texto para você. Você está falando de Mateus capítulo 12, o verso 31. Vou ver 30 a 32, tá? Diz assim, Mateus 12, você que está ouvindo a gente aí, verso 30 a 32. Quem não é por mim, disse Cristo, é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. Por isso vos declaro, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. O que é a blasfêmia contra o Espírito Santo? É você tomar a prerrogativa divina para você e você negar a existência e também negar a influência e a presença do Espírito Santo para conduzir a sua vida. Quando você nega, então, a influência do Espírito Santo na sua vida... E a existência. E a existência, esse é um pecado contra o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo me traz a necessidade de arrependimento. E quando eu sou autossuficiente, eu não tenho necessidade de arrependimento. Eu estou negando a ação do Espírito Santo na minha vida. Porque quando ele vem, aí tem outro texto da Bíblia para você. Por isso ele tem que estar conectado, tá vendo aí? É isso aí, pega sua Bíblia aí, e vai conectar. Acompanha com a gente aí, porque o estudo aqui é profundo. Então vai acompanhando os textos, marca aí na tua Bíblia, escreve no papel para depois você conferir lá de novo, não esquece não. E vai estar gravado esse programa. E vai estar gravado, pode você vai lá e revê. Quantas vezes quiser. Por exemplo, São João capítulo 16, né, falando da missão do Consolador. Diz assim, ó, verso 7 a 13. Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, Cristo se despedindo do povo, indo para o céu, ok? Porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Um poder consola? Não consola. Uma força consola? Bom, se porém eu for, eu vou-lhe enviarei. Opa! Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Opa, como é que um poder ou uma força vai convencer? E para convencer, primeiro ele tem que entender a mente humana. Para fazer contraste entre verdade e mentira, realidade, né, e fantasia. Sim. E um poder não tem essa habilidade. Mas tudo bem. Vamos para frente. Aí convence do pecado, da justiça e do juízo. O que é pecado? Então ele vai ter que entender, esse Espírito Santo vai ter que entender o que é pecado. Para ele entender o que é pecado, ele vai ter que estar lá na origem, quando o pecado se formou. E quando o pecado se formou? Você percebe que eu estou fazendo perguntas para você ter a lógica? Quando é que o pecado se formou? Aí você vai lá no livro de Apocalipse, capítulo 12, versos 7 a 9, houve guerra no céu. Quando é que o pecado se forma? Quando Lúcifer, o anjo cobridor, decide, pelo seu livre-arbítrio, tomar o governo do céu, que está relatado lá no livro de Isaías, capítulo 14, e também no livro de Ezequiel, capítulo 28. Entendeu? Se você se desconecta dessas verdades, você fica perdido. Fica perdido. Então, quando você olha Isaías 14, Ezequiel, capítulo 28, você vai ver que lá no capítulo 28 de Ezequiel, que diz assim, tu eras querubim da guarda, eu te estabeleci. No brilho das pedras andava, até que se achou iniquidade em ti. Então, Lúcifer era perfeito, até que o pecado nasceu nele. Como? Ele decidiu usar o livre-arbítrio para se rebelar contra Deus. Né? Enfim, bora voltar para cá. Então, para ter noção de pecado, este espírito, o Consolador, tinha que estar lá quando o pecado aconteceu. E para estar lá, ele tem que estar com Deus. E para discernir pecado como rebelião, que é a palavra, ele tem que saber, ele tem que estar pelo menos vendo, né? Ele tem que ter percepções. Se não tiver uma percepção, como é que ele vai saber se é pecado ou se não é? Como é que vai julgar isso? Bom, e para julgar, para ter condição de ensinar, convencer, bom, um poder não me convence. Para convencer, a pessoa tem que ter um raciocínio lógico, argumentos, para ensinar, inclusive, até para questionar. Ou responder a questionamentos também. Está vendo aqui? Bom, convencer do pecado, beleza, tem que saber a origem do pecado. Da justiça. Não, o que é a justiça? Um poder não tem condição de definir justiça e injustiça. Tem que ser uma pessoa. Que só uma pessoa vai ter um senso de justiça, mesmo que seja equivocado. Mas tem que ter senso de justiça. Para ter senso de justiça, ele tem que compreender o que não é justiça. Então tem que ter raciocínio, compreensão,
capacidade de análise crítica. Então já você vê que já começa a bagunçar o negócio aí. Então tem que ter cuidado com o que a gente afirma. Se você afirma algo que você pode ser contestado, é melhor você repensar. Bom, o que mais? E do juízo, ou seja, do julgamento. Então, para ele entender pecado, justiça e juízo, ele tem que saber o que essas coisas são, na sua fonte. Até porque ele vai ensinar sobre isso e preparar alguém para enfrentar isso. Um poder não tem essa capacidade de fazer. Só para você entender que o Espírito Santo, já por isso aqui, texto já entende, tem uma personalidade. Bom, aí vai mais. Ele fala, agora explica, do pecado porque não crê em mim. Opa, então ele vai ter que fazer uma diferença entre quem é Jesus e quem não é Jesus. E dar a importância da obra de Jesus na vida das pessoas. Tem mais. Da justiça, porque vou para o meu Pai e não me vereis mais. Então ele vai ter que falar, olha, você, quando Cristo for para o céu, você vai aqui na terra, vai ter que ver de forma tal que você cumpra a justiça de Deus. E do juízo, porque esse mundo já está julgado. O príncipe desse mundo está julgado. Mas por quê? Quem é o príncipe desse mundo? Está julgado pelo quê? Então o Espírito Santo tem que saber tudo isso. Porque ele é o agente divino, na ausência de Cristo, responsável por me ensinar tudo isso e preparar o povo de Deus para ir para o céu. E para enfrentar aqui na terra esse conflito. Beleza? Então ele tinha uma função antes, no Antigo Testamento, e uma função no Novo? A função é a mesma. Porque se ele já estivesse aqui, por que Deus, Jesus fala, vou mandar outro Consolador, sendo que ele já estava aqui no Antigo Testamento? Não parece uma redundância? Parece, né? Então vou responder. Verso 13. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, São João 16, 13. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Então, quando o Espírito Santo vem, ele vem com a função de ficar no lugar de Cristo para ser o meu educador, o formador. Quando Cristo vem para revelar o Pai. Quem é o Pai? É esse. O caráter do Pai. Quando o Espírito Santo vem, ele vem para solidificar na minha mente o caráter do Pai e do Cristo. Vou ler de graça para você, que eu nem devia, mas eu vou, né? São João 17, 3. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviastes. Então, quando o Cristo está presente, ele dá testemunho dele mesmo e do Pai. E na ausência de Cristo, quem vai dar testemunho de Cristo e do Pai? O Espírito Santo, no caso. É isso? E se ele for um poder, como é que vai testemunhar? Como é que um poder vai dar testemunho? Testemunha pressupõe alguém que viu, ouviu e conhece. E tem opinião, né? Ah, é, né? Porque se não tiver opinião, como que ele vai dar Vai que interessante. testemunho, né? Não é legal? Vai dar uma pausa ou continua? Não, vamos embora. Então mas, bora. mas eu quero aprofundar aí. Vai na fé. Beleza, então a gente viu o Espírito Santo, ele existe. O Espírito Santo é um Deus dentro da Trindade, tem uma função específica a respeito da Trindade, que é revelar Jesus Cristo e convencer a gente do pecado, juízo e da justiça, certo? Ele tem essa prerrogativa de ajudar a gente a caminhar ao lado de Jesus, o caminho, a bússola. Isso. Jesus é o Salvador, talvez o Espírito Santo seria a bússola, talvez isso, né? Mas eu quero perguntar uma outra coisa. Vou ler de São João 15. Então vai lá. Deixa eu ver. Eu vou ler isso para você, São João 14, 26, tá bom? Tá me acompanhando aí você? Pega a sua Bíblia. São João 14, 26. Isso vos, 25 e 26. Isso vos tenho dito, estando ainda convosco, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto tenho dito. Aí lascou mais, aí piorou. Porque para ensinar e fazer lembrar, tem que ter personalidade. Não pode ser força. Não pode ser força. Nem poder. É verdade. Porque a palavra ensinar é didasco. Então, tem que ensinar. Para ensinar, tem que saber. Para saber, tem que ter compreensão. Para ter compreensão, tem que ter mente. Para ter mente, assim vai. Não pode ser um ser. Mas, ok, legal. Acho que ficou bem claro para todo mundo aí
a questão do Espírito Santo, mas ainda tem aí algumas questões. Tem mais coisa. São João, quero ler mais ainda aqui. Então, vamos lá. Tem mais coisa aí, vamos colocar. São vamos João, tirar toda a dúvida. São João 14,16 diz assim: E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade. Essa palavra outro, no grego, existe duas palavras para outro. Uma é alós, a outra é heteros. Alós é da mesma espécie, da mesma essência. Heteros é diferente. Por exemplo, homem e mulher são heteros. É um homem e uma mulher. São da mesma. É humano, mas diferente. Alós tem que ser igual. Então, duas mulheres. É alós. Dois homens, alós. Não pode ser dois homens heteros, não dá. Alós tem que ser dois da mesma espécie. Então, olha que interessante. Jesus fala que vai rogar ao Pai e vos dará outro Consolador. Ou seja, Jesus já é um Consolador. O outro é da mesma essência que ele. Então tem que ser um ser divino. Senão não pode ser da mesma essência. Ainda mais, o Espírito da verdade. E vai estar para sempre conosco. Então tem que ser uma pessoa que vai estar para sempre conosco. Mas vamos em frente ali. O verso 26, 14, 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará, em meu nome, já falei ensinar. São João 15, 26. Agora 15, 26. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. Epa! Se fosse só o Espírito de Deus, uma emanação de Deus, como é que a emanação ia dar testemunho de Cristo? E mais? E vós também testemunhareis. Aí pegou mais ainda. Porque estáis comigo desde o princípio. Então o Espírito Santo vai testemunhar de Cristo e vai dar ao fiel servo de Cristo condição também de testemunhar. Opa! Então o meu testemunho, meu testemunho não é o meu próprio, mas é aquele que o Espírito Santo gera em mim a favor do Cristo. Aqui, irmão, você está me ouvindo aí? Às vezes, de uma maneira equivocada, você fala, mas o meu testemunho... Vamos corrigir isso aí. Mas o testemunho do Espírito Santo em mim é este, que eu era isso, que eu era aquilo, e Deus, pelo Espírito, me transformou nessa pessoa que eu sou hoje. Logo, você pode dizer como Paulo disse, já não sei quem vivo, mas Cristo em mim. Esse é o testemunho. Não é porque eu fazia, não fazia, e agora eu venci. Não. Eu era aquilo, mas o Espírito Santo me convenceu do pecado, da justiça e do juízo. E me ajudou a entender que no Cristo eu sou livre do domínio do pecado, do poder do pecado. Eu recebo a justiça de Cristo, porque eu sou lavado no sangue de Jesus. E eu não sou condenado no juízo, porque eu passei da morte para a vida. Beleza? Vai na fé. Agora sim, pastor, acho que não resta dúvida referente a isso, né? Ficou muito claro. Tem mais coisa aí para gente. Então, acho que ficou muito claro. Vamos aprofundar agora na questão assim da função do Espírito Santo. Bora. A gente sabe que o Espírito Santo então é um consolador, mas em algumas maneiras aí, em alguns relatos bíblicos, no Pentecoste, algumas coisas, ele se manifesta ali com poder. Por exemplo, ele se manifesta em línguas estranhas. Ele vê um fogo e aí vem língua e vem na boca de cada discípulo que estava ali naquele local, né? Uhum. E ali ele se manifesta. Por que o Espírito Santo, que tem a função só de convencer as pessoas do pecado, de se aproximar de Cristo, usa desses poderes colocado dentro das pessoas para algum tipo de manifestação, sei lá o quê? Por quê? Atos capítulo 2, preste atenção. Eu lembro que estou falando que você não pode pegar fragmento da verdade, tem toda ela. Quando Cristo diz em São João 8,32, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, está ligado com São João 17,17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Aliás, a palavra que existia na época ali de Cristo era só o Velho Testamento, tá bom? Porque o Novo começa a ser escrito a partir do ano 52 depois de Cristo. Fica a dica. Atos 2, verso 1 em diante. Ao cumprir-se o Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso
e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo. Não diz que é fogo, como de fogo, aparência de fogo. E pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. A questão que você falou de derramar, de encher. E passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Opa, olha que show de bola. Então, até o dom de línguas, quem dá é o Espírito Santo. Então, se fosse um poder, como é que um poder pode agir na mente humana e ajudar a falar no outro idioma se é um poder? Para ajudar a falar em outro idioma, no mínimo esse espírito tem que conhecer o idioma. E tem que colocar como se fosse um chip já carregado com esse idioma na mente humana. Não é interessante? Para pensar, tá bom? Porque às vezes a gente estuda a Bíblia sem refletir. Sem pensar. Só ler, né? Só ler. Mas não, enfim. Aí é o seguinte, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, fez ouvir aquela voz, qual aquela voz? As línguas. A multidão que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Opa! Mas não é a língua do Espírito? Língua de anjos. Não, fala que é a língua do Espírito. Que o Espírito que dava a língua e concedia que cada um falasse. Agora, falava para quem? Verso 5. Estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo do céu. Opa! Então, qual utilidade seria aquelas línguas se não fossem inteligíveis? O propósito do dom de língua ali era falar para aqueles homens judeus, representando as nações da terra, sobre as grandezas de Deus. Vamos ler o texto? Ler o texto. Quando, pois, ouviu aquela voz, afluiu a multidão que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: vede, não são, porventura, galileus todos esses que aí estão falando? E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Opa! Olha aí. Presta atenção. O dom de línguas foi dado para comunicar Jesus para aqueles que não o conheciam nas nações onde ele não havia sido apresentado ainda. Olha que legal. E aqueles homens estão agora perplexos, porque, peraí, eu estou ouvindo em alemão, falando das grandezas de Deus, mas peraí, mas esse camarada é judeu, nunca foi para a Alemanha, como é que ele sabe? Né? Então, assim, o dom de língua, ele cumpre um propósito. Qual propósito? Mateus 28, ide por todo mundo, Mateus 28, 18 a 20, pregando o evangelho a todas as nações, quem crer e for batizado será salvo. Então vai pregando em nome do Pai, que mais? Do Filho e do Espírito Santo. E estou convosco todos os dias. Então, gente, leia a Bíblia como um todo, para você não se perder na interpretação, tá bom? Ou aceitar uma interpretação fantasiosa que não reflete a verdade. Vamos para frente. Bom, verso 8. E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, olha que interessante, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, das imediações de Cirene e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios. Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas a grandeza de Deus? Bem na boa. Se fosse língua de anjo, eles tinham entendido alguma coisa? Não, nada. Estavam falando do quê? Da vida própria deles? Estava falando de quem? De Deus. Quem é Deus? Quem é Jesus? Qual o propósito de Deus se manifestar? Dar conhecimento de si mesmo, para que o ser humano tenha condição de se avaliar diante de um Deus santo e buscar o arrependimento e a conversão e a novidade de vida, como está em Romanos capítulo 6, verso 1 a 3, né? Beleza? Vai. E agora, beleza, fechou. E aí, quais são então as funções, quais são os dons do Espírito? Por que Deus dá esse chamado dons do Espírito? Bora. Bora lá. Que aí não é exatamente um poder, né?
Mas vou pegar, antes de chegar vou pegar um texto aqui, ó, de Romanos, para a gente chegar nos dons. Vamos pegar primeiro os dons para esclarecer isso aqui, ó, a expressão aqui, ó. A expressão do verso 4, ó. Atos 2, 4, tá bom? Pegar a mesma expressão, mesma. Todos ficaram atônitos, cheios do Espírito Santo, todos, e passaram a falar em outras línguas, segundo lhes concedia o que falassem. Então, é o Espírito Santo que concedeu. Para responder a sua pergunta de Dão, vamos lá. 1 Coríntios 12, a mesma expressão. Ó. A respeito dos dons espirituais, capítulo 12, verso 1. Não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Ou seja, que você não entenda. Você fique julgando e falando o que os outros estão falando apenas. Você tem que entender por você mesmo. Sabeis que outrora, quando eres gentios, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo eres guiados. Olha aí. Ou seja, você não tinha discernimento, você ia. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema a Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus senão pelo Espírito Santo. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Espera aí. Está complicado. Você percebe que aqui Paulo diz que o Espírito Santo, que fala que o Espírito Santo é que dá as coisas. Depois ele fala, verso 4, o Espírito Santo, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Também há diversidade no serviço, mas o Senhor é o mesmo, já chama o Espírito Santo de Senhor, que é a palavra Kyrios, aplicada a Cristo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Então ele fala que primeiro é o Espírito, ele fala que é Senhor, ele fala que é Deus também. Agora fala, a manifestação do Espírito é concedida, passou a responder, a cada um visando a um fim proveitoso. Olha aí, a expressão a cada um que aparece em Atos 2. Porque a um é dada mediante o Espírito a palavra sabedoria. Espera aí. Verso 6. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Agora, o verso 8 está dizendo o seguinte: porque a um é dado mediante o Espírito a palavra de sabedoria, a outro segundo o mesmo Espírito a palavra de conhecimento, a outro o mesmo Espírito a fé, a outro o mesmo Espírito os dons de curar, a outro operações de milagre, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a um variedade de línguas, o outro capacidade de interpretá-las, mas um só. E o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. O Espírito Santo aqui é chamado de Deus, de Espírito Santo e de Senhor. Viu aí? Quando a gente não estuda dessa forma, estão fazendo sistemática, a gente tende a ficar com o que os outros dizem. Aí, fica com o que a palavra de Deus diz que é melhor. O Espírito Santo é Deus. Que show! E ele dá dons. Segundo lhe apraz, ele conhece o coração de cada um. Então, segundo a sua necessidade daquele dom para apresentar Jesus e manifestar as grandezas de Deus na sua vida, o Espírito Santo dá o dom. Alguns pelo canto, uns pela administração, outros pela cura, outros pelo dom de falar, da poesia, de trocar instrumentos, para a glória de Deus. Então, alguns há que dizem que o dom é para ele ser melhor do que outros que não têm. Isso é pecado, viu? Aliás, a humildade precede a honra. O Espírito Santo é dado para revelar as grandezas de Deus na minha vida. O quanto Deus operou a transformação na minha vida de um pecador em filho de Deus. E agora, como o pecador manifesta as grandezas de Deus em unidade, humildade, bondade, ou seja, as características divinas na minha vida. Ou seja, características que fazem parte do caráter de Deus são manifestadas na minha vida. Fidelidade, honestidade, dignidade, honra, bondade, longanimidade, paz, perdão, coisa que o ser humano não tem sem o Espírito de Deus. Mas quando Deus vem neles, o caráter de Deus é visto no ser humano. Aí fica a dica.
Gênesis 1, verso 26 e 27. Façamos o homem conforme a nossa imagem De semelhança. Aí eu vou responder para você. Quando o Espírito Santo vem sobre mim, ele me devolve o quê? Imagem. Semelhança. Nas atitudes. E a questão do batismo do Espírito Santo? Vou te responder, nem podia. É porque, assim, eu tenho um amigo conversando com ele um tempo atrás. Ele é de uma doutrina evangélica e ele falou que se incomodava muito porque ele não tinha sido batizado ainda no Espírito Santo. Então ele olhava para as outras pessoas manifestando todo esse poder, mas ele não. E ele tinha dúvida, será que o Espírito Santo não está comigo porque eu não manifesto essas coisas? Será que eu não fui batizado? O batismo do Espírito Santo é isso? Excluir pessoas? Está folgado. Né? Mas eu vou dar uma resposta boa para você. Segura aí, que é de graça. Vou dar de graça para você. Atos capítulo 1. Atos capítulo 1. Pode ir lendo assim? Pode. Atos 1 diz assim, ó. Verso 6 em diante. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, será esse tempo em que restaurares o reino de Israel? Respondeu Jesus, não vos cumpre conhecer... vou ver o verso... Atos 1, o verso 4. Da resposta do batismo do Espírito Santo, para depois discorrer para você lá. Atos 1, 4. Atos 1, verso 4. E comendo com eles, Jesus determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele, de mim ouvistes, porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muitos dias depois desses. Vocês estão falando do quê? Pentecostes. Aí o verso capítulo 1, agora o verso 6 até 8. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, será este o tempo em que restaurares o reino de Israel? Respondeu-lhes, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela exclusiva autoridade, mas vós só recebereis poder. Qual poder? O batismo do Espírito Santo. Ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria, até o confim da terra. Qual o propósito do Espírito Santo? Me dá condições de cumprir a missão de Mateus 28, de ir para o mundo e anunciar Jesus para um mundo que não o conhece. Sim. Agora, por que os dons? Os dons são necessários para me ajudar nas culturas nas quais eu não nasci, eu posso apresentar o Cristo de uma forma inteligível e compreensível àquela cultura da qual eu não faço parte. Viu aí? Até com os diversos dons, não só o de línguas, né? Com os dons necessários para aquela cultura, para aquele ambiente. Sem que eu saiba lidar com ele, o Espírito Santo me dá condições de falar no idioma e de forma tal que, para eles, é como se eu fosse um nativo da cultura e apresentar o Cristo para aquela cultura que não conhecia. Compreende? Então, testemunha de Cristo aonde? Jerusalém, Judéia, Samaria, os confins da terra. O batismo do Espírito Santo é para dar ao ser humano a condição de apresentar Jesus nas diversas culturas do mundo. Vou ler para você. Vou ler para você, porque você vai que você está duvidando, né? Mateus 28. Vou ter que ler, porque a Bíblia tem que ser assim, lida. Porque senão... Onde está na Bíblia? Aqui a gente é assim. A gente mata a cobra e mostra a Bíblia. Mostra a Bíblia. Diz assim. Mateus 28, ó. Mateus 28, o verso 18. Jesus, aproximando-lhes, lhes dizendo, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e de quem mais? Do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Né? Como é que eu iria ensinar para o japonês sobre Jesus se eu não sei falar japonês? Para o chinês, para o coreano, como é que fazer? De tal forma que lá na cultura deles, colocar a ideia de um Deus que se faz homem e que morre no lugar do homem para salvar o homem. Como é que eu ia fazer isso? Se não fosse pelo Espírito de Deus, que conhece todas as mentes, que conhece toda a forma de pensamento humano, né? Enfim. Mas, ó, Mateus 28, 20 diz assim, eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século, certo?
Aí vai lá para João. Vamos lá ver o que o João diz sobre isso, né? Ó, João. João 14, João 15, 26. Quando, porém, vier o Consolador, eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, ele dará testemunho de mim. E vós também testemunhareis, porque estáis comigo desde o princípio. Você vê que essa expressão com Mateus 28 e com Atos capítulo 1, verso 8, casa de ser testemunha de Jesus. Então o Espírito Santo vem para me dar a condição de ser a testemunha fiel de quem é Cristo. Essa é a função, então, dos dons principal do Espírito. Então, quando eu necessito dos dons, ele me dá os dons. Mas aí deixa eu ver outra palavrinha para vocês aqui, ó. Você vê aqui, ó. São João 14, 18. Jesus fala em Mateus 28, 20. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século, certo? Certo. Como é que ele estaria conosco? Olha aqui. São João 14, 18. João 14, 18. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Como é que ele vai voltar? Eu rogarei ao Pai, capítulo 14, verso 16, eu rogarei ao Pai e vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco o Espírito da verdade. Quando você estuda de modo sistemático, fica claro o tema. Quando você pega uma passagem apenas, sem saber de onde ela vem, você se perde. Né? Perde. Vai para frente. Vamos falar sobre dons? Vamos falar sobre dons. Já falamos sobre 1 Coríntios capítulo 12, né? Que eu já falei para vocês. Sobre dons. Nós lemos capítulo 12, nós já lemos o verso 1 a 12, que o Espírito é o mesmo, nós somos diversos. Mas vamos ver agora, capítulo 12 ainda, o verso 12. Porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo, pois em um só Espírito, todos nós somos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e todos nós foi dado a beber de um só Espírito, porque também o corpo não é só membro, mas muitos. Então, olha que interessante. O Espírito Santo vai me convencer do pecado, justiça e juízo. Ele me leva ao arrependimento. Atos capítulo 2, me leva ao arrependimento e ao batismo. Né? Vou ter que ler a Bíblia lá, se não ler, não bagunça. Atos 2, 38, ó, diz assim. Atos 2, 38, venha lá. Respondeu-lhe Pedro, ó, verso 37 e 38. Ouvindo ele estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos? Quais essas coisas? A manifestação do dom de línguas, eles ouvindo as grandezas de Deus no próprio idioma, eles entenderam que estavam em pecado. Tá, agora o que eu vou fazer para me livrar dessa condição? Respondeu-lhe Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, recebereis o dom do Espírito Santo. Então, quando eu sou batizado, quando eu entendo o meu estado de pecado, pela convicção que o Espírito Santo gerou em mim, e eu sou batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, como dá em Mateus 28, aceito fazer parte do povo de Deus, e aceito Deus como o meu Deus, e a Jesus Cristo como meu Senhor, eu recebo o dom do Espírito. Para que eu recebo esse dom? Para ser a testemunha do que Deus está fazendo em mim. Então o batismo do Espírito Santo já acontece nessa hora, então. Isso. Porque ele me capacita para dar testemunho da transformação que houve em mim. É top. Quer ver um texto na Bíblia? Vamos ver. Eu já tenho que ir embora, meu tempo já deu aqui. Ó. Vamos ver mais? Vamos lá. Vamos lá, né? E aí depois eu te fazer uma outra pergunta. Vai perguntar, junta suas perguntas aí que eu não sei responder quase nada, mas vai dar certo. Ó, quando a história de Filipe, né? Filipe, o eunuco, está em Atos capítulo 8, o verso 26 em diante, diz assim, ó, um anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: dispõe-te e vai para o lado sul do caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Eis que se acha um deserto, e ele se levantou e foi. Eis que um etíope eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém, estava de volta e assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe: não poder falar? Pode, mete bala aí. O poder fala? O poder não fala. Fala não? Entendi. Não. Não? Poder não. E como o Espírito falou para Filipe? Viu aí?
Não é complicado quando você pega um verso só apenas? Isolado, né? O Espírito falou para Filipe. Veja que o etíope está em dúvida. Então o Espírito vai falar a Filipe para tirar a dúvida do etíope. Então, olha o que o Espírito Santo falou. Aproxima-te desse carro e acompanha-o. Correndo, Filipe ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que vem lendo? Ele respondeu: como poderia entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Ora, a passagem das Escrituras que estava lendo era esta: foi levado como ovelha matadora, Isaías 53, tá bom? E na sua humilhação, tal. Então o eunuco disse a Filipe: peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe explicou e, começando por essa passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus. Havia o Novo Testamento nessa época? Não. Ele começou do Isaías pregar Jesus. Então, qual que é a função primordial do Espírito Santo na vida de quem o recebe? Filipe recebeu o Espírito aqui, ó. É anunciar Jesus para quem não o conhece. Não é legal? Vamos lá. Então o eunuco disse: peço que me explique. Então explicou. Então, seguindo eles caminho afora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: eis aqui água, e que me impede de ser batizado? Filipe respondeu: é lícito se creres de todo o coração. Respondeu ele: creio que Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro e ambos desceram a água e Filipe o batizou. E quando saíram da água, verso 39, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, não vendo mais. O Espírito Santo vem para Filipe, fala com Filipe, Filipe fala com o eunuco entende que é Jesus, e quando ele entende, o que acontece com o eunuco? É batizado. Quem foi engrandecido? Foi Filipe, o eunuco, ou foi Jesus? Jesus, sem dúvida. Entendeu? Mas vamos mais um pouquinho? Mais um pouquinho. Efésios. Você perguntou, toma a resposta. Efésios capítulo 1. Olha que show de bola. Podia acabar, estou dando de graça para você hoje. Olha aí, ó. Efésios 1, o verso 12 e 13. Efésios 1. Beleza? Está me ouvindo? Efésios 1, 12 e 13. A fim de sermos para a glória, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, foste selado com o Espírito da promessa. Eita, opa, uma função nova do Espírito Santo aqui. Ele convence de pecado, justiça e juízo, ele prega a palavra, dá discernimento da palavra, ele ensina a pessoa, mas ele sela. Quando você ouve a palavra e aceita, o Espírito Santo põe um selo. Por que é o Espírito Santo o agente que sela? Porque ele que produz o convencimento do que é pecado. É show. Da justiça e juízo. Então, quando você entende, você recebe a Jesus como Salvador, ele coloca em você o quê? Nova criatura. Você é restaurado à família de Deus. E aí, então, depois que vem o fruto do Espírito, então, fecha no fruto do Espírito? Isso. Que está em São João capítulo 15. Quando o Espírito Santo, você aceita Jesus, pela ação do Espírito Santo, você é enxertado na videira. Olha que show. Aí você passa a dar o fruto. Qual é o fruto? O seu próprio? Não, o da videira. Qual é o fruto da videira? Aquele que Cristo manifesta em você. Podia te cobrar, vou dar de graça. Aqui? Quer ver? Da onde isso? Efésios mesmo, capítulo 2. É muito top estudar a palavra de Deus, né? Efésios 2, o verso 10. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Olha que show. Olha que é o fruto do Espírito. É andar nas obras de Deus. É top. Mas vamos voltar para Efésios 1 para fechar. Efésios 1, o verso 13. Então, tendo ouvido o Evangelho, tendo crido, fosse selado com o Espírito da promessa, o qual é o penhor, outra função do Espírito Santo, o penhor da nossa herança até ao resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Olha aí, primeiro ele sela, agora ele é um penhor
Não vos deixarei órfãos, viu aí? Tá lembrado? Não vos deixarei órfãos? Sim. O que é um penhor? Me ajuda que eu esqueci. O que é um penhor? É uma garantia. Está aqui a garantia que eu volto para te buscar. Eu volto para buscar o que é meu. Então o Espírito Santo é o agente divino que fica como garantia Que Jesus vai voltar. Top demais. Agora, como é que ele fica? Preparando você para quando Cristo volte, você seja a propriedade exclusiva de Deus, como Pedro vai discutir lá no livro de Pedro, capítulo 2 de Pedro. Vós sois sacerdócio real, nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Quem é que gerou isso em você? O Espírito Santo. Espírito Santo. Pela convicção do pecado, justiça e juízo que você agora tem, e você pode confessar o pecado, abandonar o pecado, viver a novidade de vida. Top, né não? Ótimo. Pastor, no caso aí, então assim, não tem como, de jeito nenhum, ser uma força, né? Por tudo que a gente falou aqui, como tudo isso é uma força, não tem como, né? É problema seu. Não tem. Acho que tá Mas muito vamos para claro frente aí. mais, né? Não falei ainda nada. Vê só, penhor. Então, para fechar com penhor, ó. Um poder pode me selar? Para dar selo, tem que saber quem eu sou. Vamos lá ver? Romanos. É de graça que está me esfolando mesmo. Romanos 8. Romanos 8. Romanos 8. O verso. Vou ver o verso 6, tá? Não, vou ver o verso. Vamos ver o verso 1 a 9, vai, já para ficar completo. 1 a 11. Aí vai ficar completinho, ó. Agora, pois, não há condenação para quem está em Cristo Jesus. Romanos 8, 1 a 11. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto que for impossível a lei, do que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho, em semelhança de carne pecaminosa, no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado. Quem na carne? Em Cristo condenou o pecado. A fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Olha aí, show de bola. Então, o que é andar segundo o Espírito? É ser o novo, é estar convertido. É você aguardar segundo a vontade de Deus. Vamos lá agora para Romanos. Agora tem que ler Gálatas 5,16 para ver o que é andar no Espírito. Vamos lá, para nós não esquecer. Gálatas 5,16, top. Digo, porém, andai no Espírito, a mesma expressão, tá vendo? Isso é teologia sistemática, tá bom? A mesma expressão. Andai no Espírito e jamais satisfarei as obras, a concupiscência da carne. Quais são as obras da carne? Porque a obra da carne milita contra o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas sois guiados pelo Espírito, então não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas: prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades. Mas eu não gosto da minha mãe, do meu pai, do meu cunhado, do meu vizinho, mas estou cheio do Espírito. Isso é obra da carne, do Espírito não. Pensa bem. Que mais? Ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, inveja, e aí vai. Glutonaria. Presta atenção. E coisas semelhantes a esta, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus que tais coisas pratica. Entendeu? Quem está cheio do Espírito não é glutão, não é mentiroso, não é briguento, não é ciumento, não é iracundo. Só para você pensar. Mas o Espírito do Espírito é o quê? Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Verso 25, Gálatas 5, 25. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. E não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros, viu? Se o dom gera inveja, se o dom gera divisão, facção, não é do Espírito, não, meu filho, é de outro. Beleza? Volta para lá para nós fechar, né? Aqui, ó. Romanos 8, isso fiz só Romanos 8, o verso 4, um adendo para você entender o que Paulo está puxando. Porque os que se inclinam para a carne se cogitam das coisas da carne, mas os que do Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas a do Espírito para a vida e paz. Por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. O que é estar na carne? É viver sem o Espírito. Gálatas 5, 16.
Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. Opa, outra expressão, habitar. Habitar é tabernacular. É a mesma expressão usada por Jesus quando se fez carne e habitou entre nós. Ó. Habitou entre nós, habitar o Espírito. Gravou? Para frente. Se, porém, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Olha lá, o Espírito Santo me convence da justiça. Se habita o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do Espírito, do seu Espírito que em vós habita. Lascou. Eu estou cheio do Espírito, eu xingo o vizinho, maltrato minha mãe, não respeito as pessoas. Não é Espírito, né? Pastor, e se a gente fosse fechar, a gente está no horário avançado, se a gente fosse fechar a boca do saco aí, qual o verso que você utilizaria e o que você diria para a galera aí? Aí, Romanos ainda 8, verso 14. Não, vou ver o verso 13. Romanos 8, 13. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Ora, verso 17. Se somos filhos, somos também herdeiros de Deus e cordeiros em Cristo. Tem um texto faltando para mim aqui. Peraí que eu vou procurar. Também, capítulo 8, 26. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do... Epa! Olha, Romanos 8, 27. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que intercede por nós. Fechou. Um poder tem mente? Não tem. Tem pensamentos? Pode interceder por alguém? Pode representar alguém? Tem muito mais para a gente ler e estudar, mas o tempo já acabou. Tá bom? Se fosse dar o último recado aí, pastor, fechando a boca, manda um recado direto para a galera que está escutando, a gente tem dúvida ainda. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ponto de encontro é com a verdade. Tá bom? Vem para cá. Conhece a verdade. E aí você vai ter condições de analisar a sua vida em relação à verdade. E andar no Espírito, para que na carne não comande a sua vida. Para que você tenha direito a herdar a vida eterna, tá bom? Olha, Deus abençoe muito você. Muito obrigado por estar conosco até agora. E convide os amigos. Pega esse link e posta para os amigos, tá bom? Vou deixar um abraço para meus amigos que estão me ouvindo aí. De São José dos Campos, um forte abraço para vocês todos, Distrito de Jacareí. Vou postar o link para vocês daqui a pouco dessa conversa nossa aí, tá bom? Divulga esse canal aqui, Ponto de Encontro. E vem estar com a gente através da palavra de Deus. Deus abençoe muito vocês. Eu sei assim também que ficou bastante coisa ainda. Se a gente fosse pegar, a gente ficaria aqui horas e horas só lendo, falando e tal. Então, se a pessoa se aprofundar na palavra de Deus, vai conseguir conhecer a verdade, né? Tem uma matéria no curso de Teologia, onde nós estudamos, 6 meses só essa matéria. É bastante tempo, né? 6 meses estudando isso. É muito tempo. Resumir 1 hora e pouquinho. Não dá tempo. Obrigado, pastor. Obrigado eu. Satisfação imensa aí ter você aqui com a Toda gente. minha. Espero que você possa vir aqui outras vezes. A gente Olha aí. vai desestressar o dia aí. Maravilha. Privilégio gigantesco assim poder contar contigo e saber que o senhor pôde vir de tão longe aí para participar com a gente. Quero agradecer você aí também que até agora nos acompanhou. Você viu aí que aula sensacional.
Eu acho que uma aula como essa você tem que voltar. Teve bastante texto, volta lá, anota o texto, volta de novo, vai acompanhando, estudando, que eu acho que vale muito a pena você entender sobre o Espírito Santo com uma aula com o pastor Maurício aqui. Acho que foi uma grande aula, serviu muito para mim, espero que de verdade também sirva para você. E se você quiser saber mais a respeito desse assunto, Espírito Santo, vou dar uma dica para você. Entra lá no canal da Novo Tempo, www.novotempo.com.br. Lá tem materiais gratuitos para que você aprenda mais sobre esse assunto. Garanto para você, é gratuito. E esse material vai fazer a diferença na sua vida. Então não tem desculpa para não aprender. Tem muitos e muitos materiais, inclusive esse do Espírito Santo, tem lá, além de outros assuntos, que vai ajudar você com certeza a aprender mais sobre Jesus. Então não é desculpa para não estudar a palavra de Deus. Obrigado porque você ficou com a gente até agora. Eu continuo pedindo para você que não esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever esse conteúdo para que possa alcançar muito mais pessoas. Quero agradecer a nossa equipe que estão prontamente aqui atrás de forma voluntária e gratuita, está até agora aqui com a gente para poder postar todo esse conteúdo, preparar esse conteúdo para ir até você. Obrigado, galera. Obrigado, equipe. Sábado que vem nós estamos aqui de novo, no mesmo horário, no mesmo bate-canal. Eu espero você até lá. Valeu!